Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo, adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado. Por mim e por você, a Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele devemos dar honra, glória, louvor e adoração. E vamos estar adorando e glorificando a Jesus Cristo, Filho de Deus, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão e coma e deguste, seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando nesta manhã, nos alimentando com a palavra do Senhor. Aleluia, em Jó, no seu capítulo 16, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jó, capítulo 16, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui Jó se queixando, aleluia, Jó se queixando de como Deus estava tratando ele, do trato de Deus para com ele. E nós vemos aqui ele se queixando e dizendo que os amigos dele estavam zombando dele. Os meus amigos zombam de mim. Aleluia, glória a Deus. Por tudo que ele estava passando e enfrentando, e era permissão de Deus. Ele havia perdido a sua família. Ele havia perdido os seus bens materiais, as suas riquezas. Ele havia perdido a sua saúde, ele estava doente. E os amigos deles estavam zombando de Jó. Mas os olhos de Jó estavam desfalecendo em lágrimas diante de Deus, enquanto os amigos de Jó estavam zombando do sofrimento dele. Aleluia, glória a Deus. Zombando da tragédia que havia acontecido na casa de Jó. Aleluia, glória a Deus. Jó estava chorando diante do Senhor. Jó estava diante do Senhor chorando. Aleluia, glória a Deus. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Aleluia, nós não podemos revidar as zombarias, aleluia, contra nós, contra a nossa casa, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos passando por uma prova, estamos passando por um problema, enfrentando uma dificuldade, aleluia, glória a Deus. E os nossos amigos, os nossos próximos, aleluia, que deveria nos compreender, não consegue compreender, não consegue entender o porquê que nós estamos enfrentando tal luta, tal problema, tal dificuldade. Eles não conseguem entender, não conseguem compreender como os amigos de Jó. Jó havia perdido a sua família, havia perdido os seus bens materiais, havia perdido a sua saúde. E os amigos de Jó não entendiam e não compreendiam Jó. Não entendiam, não compreendiam o porquê que Jó estava passando por aquele problema. Por que a tragédia chegou na casa de Jó. Eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo. Estavam zombando de Jó por não compreender, por não entender o que Jó estava passando, o que Jó estava sofrendo. E muitas das vezes os nossos amigos, os nossos próximos,
agem como os amigos de Jó, zombando da nossa dor, zombando de nós, zombando do nosso estado, porque não entende, porque não compreende. Aleluia, Aramanai, não entende, não compreende o porquê o seu próximo está passando por luta, por prova, por dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Você não está entendendo e nem está compreendendo porque a tragédia chegou na casa do seu amigo, do seu próximo. Não zombe dele, ore por ele. Se você não está entendendo, não está compreendendo, vai para a oração. Ore pelo seu amigo, ore pelo seu próximo, ore pelo seu vizinho que está passando por luta, por tribulação, mas não abre a boca para zombar, não fique zombando. Os amigos de Jó zombaram de Jó. E Jó fez o quê? Jó foi orar diante do Senhor, chorar diante do Senhor. Não chore diante dos seus amigos que estão zombando de você, mas chore diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque você chorando diante do Senhor, você vai manter o direito do homem contra o próprio Deus. Qual que é o direito do homem contra o próprio Deus? Aleluia, glória a Deus. O direito do homem contra o próprio Deus. Você vai adquirir esse direito. Direito de salvação, direito de justificação. Deus, ele vai te justificar. Aleluia. Se você chorar diante dele, se você não revidar a zombaria. Aleluia. Se você mesmo não querer se justificar com as suas próprias mãos. Aleluia, glória a Deus. Vai chorar diante de Deus. Aleluia! E você vai manter o direito de justificação contra o próprio Deus. Deus, ele vai te justificar, porque você vai chorar diante dele e porque você não vai revidar a zombaria do seu próximo, a zombaria do seu colega de trabalho, a zombaria do seu amigo, que não está entendendo e compreendendo o que você está passando, que você está enfrentando. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele vai te justificar. Esse é o seu direito diante do próprio Deus. Esse é o seu direito. Você vai adquirir esse direito se você não revidar. Mas se você for chorar como Jó chorou diante de Deus, vendo que os seus amigos não estavam entendendo, compreendendo, vendo que os seus amigos estavam acusando ele, vendo que os seus amigos estavam zombando dele, ele em lágrimas se derramava diante de Deus, e assim ele adquiriu, ele manteve, aleluia, ele não adquiriu, porque ele já tinha esse direito, mas ele manteve o direito do homem contra o próprio Deus. Se você quer manter o direito do homem, aleluia, contra o próprio Deus, se você quer manter o direito, seu direito contra o próprio Deus, você precisa chorar, derramar as lágrimas diante do Senhor. Aleluia, e não revidar. Aleluia, e não querer fazer justiça com a própria mão, e não revidar. Aleluia, e não querer se explicar diante daqueles que estão zombando de você, por não entender você, por não compreender você. Aleluia, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. E o do filho do homem contra o seu próximo. Aleluia, glória a Deus. Os meus amigos zombam de mim. Jó capítulo 16, versículo 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, enquanto os meus amigos estão zombando de mim. E assim eu estou mantendo o direito do homem contra o próprio Deus.
E o do Filho do Homem, que é Jesus, eu estou mantendo, chorando diante de Deus, chorando na presença de Deus, chorando diante de Deus. Aleluia! Eu estou mantendo o direito do homem contra o próprio Deus, e eu estou mantendo o direito do Filho do Homem, que é Jesus, contra o seu próximo. Aleluia! Eu estou mantendo o meu direito, aleluia, contra Deus, contra o próprio Deus, e eu estou mantendo o direito do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, contra o próximo, contra o meu próximo. Porque Jesus, ele é o nosso advogado. Aleluia. E ele vai ter com aquele que está zombando de você. Ele vai ter com o seu próximo, que deveria estar orando por você, que deveria estar sentindo a sua dor. A palavra do Senhor, ela nos ensina a chorar com aqueles que choram e sorrir, se alegrar com aqueles que estão sorrindo e que estão se alegrando. Os amigos de Jó deveriam estar chorando perante ao Senhor com ele, com Jó, deveria estar orando por Jó, aleluia, aramanai, mas eles estavam zombando de Jó, e agora Jó estava mantendo o direito do Filho do Homem, o direito de Jesus agir. Deus é quem vai agir por você. Deus é quem vai te justificar. É o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o seu advogado. Aleluia, aramanai. E ele é quem vai, aleluia, fazer justiça por você. Aleluia. Mantenha esse direito. Não perca esse direito, não. Preserve esse direito que você tem. Aleluia, aramanai. Mantenha esse direito que você tem. Preserve esse direito que você tem. Aleluia, contra o próprio Deus. Aleluia, aramanai. E mantenha esse direito que você tem. E preserve esse direito do Filho do Homem de Deus, do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Mantenha o seu direito e mantenha o direito do Filho do Homem, que é de agir por você. Mantenha o seu direito perante o Senhor, Deus, e mantenha o direito do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, de agir contra o seu próximo. O seu direito que você precisa manter, aleluia, é o seu direito de defesa. Deus vai te defender. Aleluia. E o direito do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o direito de Jesus Cristo, aleluia, é de agir contra o seu próximo. Se você revidar a zombaria, aleluia, cantará manai, se você não ficar em silêncio, aleluia, perante os seus amigos que não estão te compreendendo, estão zombando de você, e se você revidar a zombaria, aleluia, Deus, ele não vai te defender. Ele não vai te justificar, você perdeu o direito, porque você mesmo já se justificou. E o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele não vai agir contra o seu próximo, porque você mesmo já agiu com as suas atitudes. Aleluia! Mantenha o direito, chorando nos pés do Senhor, derramando lágrimas diante do Senhor, porque dentro de poucos, Jó dizendo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Jó não perdeu a salvação. Aleluia! Dentro de poucos anos, aleluia, ele seguiu o caminho
o caminho de onde ele não tornou, que é o céu. Nós não vamos perder o direito, aleluia, de entrar no céu. Nós vamos manter o direito de entrar no céu, de receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Se nós chorarmos, você está passando por luta, você está passando por prova, seus amigos não estão entendendo, não estão compreendendo, não estão unidos com você em oração para te ajudar, mas eles estão zombando de você. Vai chorar nos pés do Senhor, vai chorar nos pés do Senhor. Aleluia. E você vai manter o seu direito perante o próprio Deus e vai manter também o direito de Jesus agir ao seu favor. E você vai receber a salvação em Cristo Jesus, vai alcançar o céu. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Jó, ele recebeu tudo em dobro. Aleluia, por chorar diante do Senhor. Aleluia, por não querer se justificar perante os seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Ele então recebeu tudo em dobro. A família dele, Deus deu para ele. Aleluia, glória a Deus. Deus deu para ele bens materiais. Ele foi justificado por Deus, perante os seus amigos. Aleluia, glória a Deus. Ele foi salvo, recebeu a salvação. Ele não perdeu a salvação. Aleluia, Aramanai. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.